capítulo 2, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluia. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Amado Deus, glorioso e bendito Pai, Senhor, aqui estamos reunidos na Tua presença. Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós já louvamos aqui, meu Pai, já exaltamos o Teu santo nome. Pai, nesta hora nós queremos, Senhor, ouvir de Ti a Tua palavra. Pai, aquilo que a igreja, Pai, oh Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, o nosso coração já está aberto para receber a Tua palavra. Pai, venha estar nos libertando de tudo que nos aprisiona, que nós possamos, Senhor, enxergar de maneira diferente, que nós possamos, Senhor, ser libertos de tudo que nos atrapalha. Pai, assim seja, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor nos fala essa palavra, aleluia, de um paralítico lá que morava em Cafarnaum. Só que antes de Jesus chegar em Cafarnaum, ele fez muitos milagres. E isso fez o povo crer mais ainda no ministério dele. E Jesus, antes de chegar, ele começou a fazer o sermão da montanha. Ele começou a ensinar o povo, aleluia, sobre a palavra no monte. Lá na monte, ele foi cercado ali por um homem leproso. E aí, o leproso, ele parou Jesus estava com os discípulos ali, o mestre estava com os discípulos. Ele falou: Jesus, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. E aí Jesus falou para ele: eu quero, seja limpo. Na mesma hora, aquele homem leproso, ele foi curado. Glória. Aleluia. E o Senhor Jesus falou para ele: olha, vigia, não fala com ninguém não, você foi curado não. Vai só até o sacerdote, mostra-te para ele testificar que está curado, e leva a tua oferta segundo Moisés estabeleceu na lei. Só que aquele homem que ficou curado, ele não se contentou, ele ficou maravilhado com o milagre que ele recebeu. Ele começou a ser um missionário naquele momento. Ele começou a espalhar por toda a Galileia que ele era um leproso, Jesus o curou. Aleluia. Ele foi fazer a obra do Pai quando ele recebeu a bênção. Aleluia. Só que muitos, quando recebem a bênção, da salvação. Sendo que a salvação é mais principal na nossa vida do que uma bênção material, do que uma cura. Só que o povo muitas vezes não enxerga, aleluia, para a salvação. Porque o povo está preocupado com o hoje, com o agora. Não está preocupado com a eternidade. A nossa alma, ela é eterna, aleluia. A nossa alma, ela vai ter a eternidade, ou com Deus, ou com o maligno. E nós temos um poder de escolha. O Senhor deixa para nós escolher o bem ou o mal. Basta seguir, aleluia, pela palavra, amém? E aí Jesus curou aquele homem leproso, fez a obra. E aí Jesus começou a atravessar para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Ele foi de barco, no mar. E aí, quando ele desceu do barco, chegou em Cafarnaum, aleluia, ali souberam que ele ia chegar. Quando Jesus chegava na cidade, ele já via seguido de várias multidões, porque a fome ia chegar na cidade. Então ele se retirava para um lugar mais afastado, mais deserto. Mesmo assim, o povo ia atrás dele. O povo não media distância. Ouvia falar de Jesus. Opa, é ele quem cura, é ele quem salva. Aleluia. E aí o povo ia atrás dele em busca de milagre. Aleluia. E esse homem paralítico, ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. E aí a Bíblia fala que um anjo
tem amigo que não é seu amigo, bate no seu ombro, mas lá por trás te apunhala, né? Então é importante você saber escolher com quem você anda, com quem você conta os seus segredos, para quem você conta a sua vida. Aleluia! Então você tem que saber escolher quem vai andar com você na sua caminhada, até mesmo na igreja, na sua fé. Aleluia! Saiba escolher pessoas que vão edificar a sua vida. Pessoa que só reclama, que só murmura, pessoa que, aleluia, vai te colocar para baixo, sai fora. Pessoas que não te edificam, sai fora. Aleluia! Saiba andar com pessoas que vão te ajudar na fé. E aqui, aleluia, ele ouviu falar que Jesus estava na cidade e que Jesus curou um leproso. A lepra, irmão, medicina nenhuma curava. Não tinha cura. Mas Jesus curou o leproso. Jesus curou esse um leproso descendo do monte. E Jesus também, outra vez, ele curou mais 10 leprosos. Aleluia! Então a fama de Cristo era muito grande para aquele local. E aí ele começou a ouvir falar que Jesus tinha chegado, que ele acabou de chegar. E aí ele pediu então que os seus amigos ajudassem e levassem ele. Só que quando ele chegou até Jesus, ele não tinha como chegar perto, não podia se aproximar, porque grande era a multidão, grande era o impedimento. Para nós receber uma vitória, muitas vezes a gente tem que vencer o impedimento. Muitas vezes tem que vencer a incredulidade, tem que vencer, aleluia, o desânimo, vencer a fraqueza, porque não é fácil. Tem bênção que Deus te dá assim, ó. Instalou o dedo, opa, piscou o olho, aconteceu. Mas tem bênção que leva mais tempo. E aí temos que vencer, aleluia, temos que vencer a incredulidade, porque vai chegar pessoas na tua vida para te criticar, para falar aonde está o teu Deus que ainda não resolveu o teu problema. Vai chegar a pessoa assim. Vai ser crente. Larga esse Deus. Abandona esse Cristo. Sua bênção não chegou, abandona. Ei, não faz isso. Não dê ouvido, aleluia, para essas pessoas, aleluia. Louvado seja Deus. É o que eu falei. Saiba escolher quem vai andar com você. Pessoas vai te falar da palavra, vai te animar. Ô meu irmão, vamos orar junto. Vamos crer. Jesus vai te dar vitória, aleluia. Passe o tempo que passar, se ele prometeu na tua vida, ele é fiel para cumprir, aleluia. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas, aleluia, historiadores da palavra, eles, teólogos, eles dizem que esse homem é um dos soldados da época do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? Era aquele rei que temia perder o seu trono, porque ele foi avisado que nasceria um novo rei, o rei de Israel, e o rei Jesus. E Herodes, ele ficou ali querendo perseguir e matar as crianças de 2 anos para baixo, para não vir ao mundo o Cristo, porque ele achava que o reino de Cristo seria um reino terreno, que Jesus ia tomar posse do reinado e ia reinar para sempre aqui na terra. Mas mal sabia ele que o reino de Deus é espiritual, que Jesus reina eternamente na direita do Pai. Aleluia! Mas diz os historiadores bíblicos que esse homem era um dos soldados que ajudou na matança daqueles meninos. Então esse homem cometeu um sério e grave pecado. Mais para frente que Jesus falou para ele: filho, estão perdoados os teus pecados. Porque, irmão, muitas das vezes um problema vem, a enfermidade vem, por às vezes um pecado que a gente comete. Como assim? Às vezes é uma palavra que você falou, às vezes é um xingamento. Na hora, assim, bateu o dedo num lugar, bateu o martelo no dedo, já solta aquela palavra que eu não devia. Ou às vezes age de uma forma, vê um cobrador na sua casa: fulano, eu vim receber aquela prestação. Ai, meu filho, corre lá, fala que eu não estou aqui não. E aí? É um pecado. Então, tudo que a gente faz de errado, ele tem uma consequência. E muitas das vezes, o maligno ele vem com dados inflamados, com setas, vem com enfermidade, porque a gente erra no falar, erra no pensar, erra em nossa atitude. E aí a gente abre uma brecha para o mal entrar. Aí entra enfermidade, entra um problema, entra um desespero, entra, louvado seja Deus, entra tudo de ruim, porque deu uma brecha. E aí, por isso que fala aqui, que Jesus falou para ele: perdoados estão os seus pecados, porque ele cometeu um grave pecado. E aí trouxe para ele uma consequência da paralisia. Por mais de 8 anos aquele homem ficou paralítico, acamado. Imagina uma pessoa acamada, vai se definhando, porque a doença ela vai com a fraqueza espiritual, e aí aquela enfermidade ela vai corroer
corroendo por dentro. Ela vai enfraquecendo os ossos. Aquele homem, imagino eu, ele estava bem definhando, bem magrinho, em cima daquele leito ali. Imagina a mente daquele homem, a cabeça dele, preocupado, porque não podia mais andar. Anos e anos, entra ano e sai ano, o homem com a mesma situação, nada mudava. Virava o ano, a gente acho que tem esse costume, né? Chegou o 31 de dezembro, a gente corre para a igreja, vamos orar, vamos passar a virada do ano, pedindo a Deus um ano melhor para nós, pedindo bênção, agradecendo a Deus pelo que passou. Imagina esse homem, está findando mais um ano, a bênção não chegou. Está findando mais um ano, e o milagre não estava para Galileia, e agora? Aleluia! Imagina a mente daquele homem preocupado, talvez desesperado, aleluia, pedindo a Deus um milagre, aleluia, porque ele também já tinha ouvido falar que Jesus cura, que Jesus opera milagre. Eita glória! Aleluia! E ali, aleluia, ele decidiu ir ao encontro do mestre. Ele decidiu e pediu aos amigos: olha, me ajuda a chegar até o mestre, porque se eu chegar até ele pode me curar. Aleluia! Louvado a Deus! E Jesus, ele entrou numa casa e ele começou ali a ensinar a palavra, ele começou a pregar, aleluia! E no meio daquela pregação, não tinha como passar, porque a multidão era grande, aleluia! E aí os amigos tiveram uma ideia, tiveram uma estratégia: olha, vamos subir com ele, vamos abrir o telhado, vamos estampar o telhado e vamos descer. É a única solução que tinha. Não tinha como você sair espremendo ninguém. Não tinha. Aleluia. E aí eles que fizeram. Eles chegaram ali, abriram aquele telhado, desceram aquele homem. Por quê? Por causa da fé. E também por causa da compaixão. Aleluia. Já pensou se aqueles amigos não quisessem ajudar? Aleluia. Aquele homem tinha que ficar esperando até Jesus passar pertinho dele e veio falar com ele. Mas eles usaram de fé, né? Aleluia. Ouvindo também falar: não, nós ouvimos e cremos também, e vamos te ajudar, e vamos lá, vamos te levar até o mestre. E aí quando chegaram, aleluia, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Na mesma hora, irmãos, eu imagino que aquele homem passou um filme na cabeça dele, aleluia, ele agradecendo e chorando, aleluia, porque Jesus perdoou ele. Já pensou? Quando você erra, o Espírito Santo, ele logo te convence do erro e fala: filho, você fez errado, isso não está certo. E aí vem na tua consciência, na tua mente, que aquilo que você fez, falou, não é do agrado de Deus. E aí o que cai sobre nós? Aquele peso espiritual. Você sente no seu coração, naquela mente, aquele peso, mas não é para o seu mal. Aquele peso espiritual é para você realmente reconhecer que você errou, é para você orar. Eu imagino aquela hora, aquele homem ali falando: Senhor, obrigado, porque por muitos anos eu me vi atormentado por esse mal que eu pratiquei. Por muitos anos eu me vi atormentado, aleluia, a minha mente atormentada, aleluia, talvez pensando se Deus nunca ia me perdoar, porque eu cometi aquele pecado. Mas Jesus, aleluia, ele sabia, ele conhecia o íntimo, o coração daquele paralítico. Por isso ele falou: estão perdoados os teus pecados. Olha só, aleluia. E estavam ali alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações. Olha só, os escribas, eles não falaram, eles no coração começaram a arrazoar, começaram a murmurar. Porque eles criam que só Deus podia perdoar o pecado. Aleluia. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus falou para ele: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só, 2 milagres que Jesus fez na vida daquele homem paralítico. Perdoou os pecados, que é muita coisa, já pensou? Deus perdoar, mas não tem preço. Não tem preço. Você recebeu o perdão de Deus, você recebeu o direito de uma nova chance para você caminhar. Quando a gente te perdoa, ele te fortalece. Opa, Jesus, muito obrigado. Estou firme, aleluia. E aí você vai ser constante na obra. Aleluia. E aí, o outro milagre, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito. Olha a autoridade de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Jesus libertou aquele homem da paralisia. Aleluia. Eu imagino aquele homem começando a se mexer,
pecados, como diz aqui. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eles nunca tinham visto ali naquela região um paralítico ser curado. Aleluia! Louvado seja Deus! E ali eles começaram a glorificar e exaltar. Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra, tanto para perdoar pecados como para curar de uma enfermidade. E às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, será que ainda vai acontecer na minha vida? Senhor, será que o Senhor ainda vai tirar meu filho das drogas? Senhor, será que o Senhor ainda tem projeto de tirar meus filhos dos vícios? Será que o Senhor ainda pode libertar minha família? Está indo de mal a pior. E agora? Se você continuar crendo, Jesus, ele pode entrar na tua casa. Ele pode fazer um milagre. Aleluia. Ele pode agir na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nos seus negócios, no seu comércio. Aleluia. Deus, ele pode operar um milagre. Mas tem que ter fé. Porque Jesus, quando viu aqueles homens descobrindo o telhado e descendo paralítico, ele viu a fé daqueles homens. Se não houvesse fé, Jesus não ia operar o milagre. Porque, aleluia, ele fala: se você crer, o milagre acontece. Quando Lázaro estava morto, quem era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro morreu, aleluia, ficou morto 4 dias enterrado. E aí, quando Jesus chegou naquele lugar, Marta, chorando, desesperada, falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela cria e sabia que Jesus fazia milagre, que Jesus curava. Ela achou que se estivesse ali, não tinha morrido. Ela não estava crendo ali que podia ressuscitar. E Jesus falou para ela: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o operar de Deus na sua vida. Se você não crer, não vai ver. Deus não trabalha com dó. Deus trabalha com misericórdia e Deus trabalha com a tua fé. Aleluia. Se tem fé, vai ter milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada é impossível para o Senhor. Lucas 1:37 diz que tudo para Deus é possível. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui Jesus falando para eles: olha, ele viu, aleluia, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É pela fé. Então Jesus vai olhar a tua fé. Aleluia. Ainda que a tua fé esteja pequena, como um grão de mostarda. Aleluia. O grão de mostarda, ele tem um mistério. Ele é bem miudinho, bem pequenininho. Mas quando você planta ele, aleluia, aquele grão, aleluia, ele vai demorar um pouquinho, ele vai germinar, ele vai crescer, aleluia, e vai se tornar, aleluia, uma planta, aleluia, grande, e ela vai prosperar, mas ela é uma semente bem pequenininha. Então, ainda que a sua fé esteja como um grão de mostarda, tem que ter pelo menos um pouquinho de fé. E aí Deus vai operar na minha vida e na tua vida o milagre. Esse homem, o paralítico, não, aleluia, ele recebeu o milagre, porque ele creu. Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, aleluia, 12 anos padecendo de hemorragia, fraca, porque não tinha mais remédio, não tinha medicina para ela. E aí ela vivia se arrastando, andando, porque ela não aguentava mais perder sangue. Todo mês, entra mês, sai mês, 12 anos a mulher padecendo de uma enfermidade. E ali, quando ela ouviu falar que Jesus entrou na cidade, ela foi ao encontro dele na dificuldade. Essa sim, conseguiu romper a multidão, foi passando ali no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. Mas antes dela tocar, ela usou a fé. Ela falou: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Aleluia! Ela usou a fé e quando ela chegou a tocar, saiu virtude do mestre e aí ela recebeu a cura. Jesus na hora ele parou e falou: olha, alguém me tocou. O que Pedro falou? Mestre, a multidão te aperta. É muita gente, Senhor. Como você fala, alguém te tocou? Como assim? Todo mundo te toca. Não. Pedro, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com muita fé, Pedro. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Dele saiu poder, aleluia. Porque a fé daquela mulher, ela moveu, aleluia, o poder de Deus.
A nossa fé, a nossa crença no Senhor, ela vai mover os céus ao nosso favor. O poder de Deus, aleluia, ele vai entrar em ação quando nós abrimos o nosso coração, quando nós profetizamos com a nossa boca, quando nós cremos no milagre, aleluia, quando nós invocamos o poder de Deus, vai entrar em ação e nós vamos receber o nosso milagre para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra venha estar abençoando a minha vida, a sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos estar passando aqui para o pastor Israel, aleluia, agradecendo a minha oportunidade. Ele já vai começar a oração aí pela água consagrada. Aleluia. Você que está aqui nesta noite vai receber essa água. E toma posse, irmãos, é com fé. Tivemos testemunho aqui da nossa irmã, né, Maria Aparecida, né? Ela bebeu a água consagrada, aleluia, e Deus foi curando ela. A diabetes abaixou, ela estava com as dores aqui no peito e Deus curou também, através da fé na água consagrada. Tudo que nós consagramos a Deus é santificado. E Deus opera com virtude sobre esta água. Não vai ser mais uma água natural, vai ser o poder de Deus nesta água para mim, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Israel. Amém.